Esta conferência será gravada agora. Tendo número legal, declaro aberta a sessão e solicito à comissão do plenário leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2021, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas, na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, onde reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela douta procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou, em nome de Deus, aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada, ao tempo em que foi lida, em quarta leitura, a instrução normativa da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa, de Geral dos Santos, que regulamenta os planos de destinação, classificação e tabelas de temporalidade previstos na Resolução Normativa número 02/2021, de 2 de março de 2021. Facultada a palavra e não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 004959-2011, trata-se de recurso. Aprovada. O acórdão 066, TC 8123-2020, retirado de pauta. Relatora, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 6811-2017, proposta de decisão, solicitado vista pelo senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Relator, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 434-2014, retirado de pauta. Não havendo processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, conselheira Rosa. De acordo, presidente. Presidente. Pois não, conselheira. Eu vou precisar me ausentar pelos 10, 15 minutos. No máximo, então, eu gostaria já de pedir a Vossa Excelência que fizesse a inversão de pauta, porque eu vou precisar me ausentar agora. Conselheira, eu pedi um segundo só, que depois da votação, eu vou botar a votação do projeto com relação à temporalidade, só para a senhora dar o seu voto, que é importante, por causa do quórum, tá? Então, aí só dar o voto, tá ok. Como vota o conselheiro Fernando? De acordo. De acordo, presidente, de acordo. Conselheiro Rodrigo? De acordo também, presidente. Conselheiro Sérgio? De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria Cleide? Apareceu. Estava ouvindo, presidente, eu estou de acordo. Ok, conselheira. Então, eu queria agora colocar, já teve a quarta leitura, hoje em votação, o projeto de instrução normativa sobre a tabela de temporalidade. Como vota a conselheira Rosa? Conselheira Rosa? Tá aí, ok. Conselheira, depois eu retorno para a conselheira Rosa. Obrigado. Presidente. Sim. Presidente, por gentileza, poderia fazer a leitura de novo só da ementa, por favor, por gentileza. Okay. Lúcia, por favor, Lúcia. Regulamenta os planos de destinação, classificação e tabelas de temporalidade previstos
na Resolução Normativa número 02/2021, de 2 de março de 2021. Conselheira Rosa. De acordo, presidente. Obrigado. Pois não, obrigado, conselheira. Conselheira Maria Cleide. Conselheira Maria Cleide. Está desligado o microfone. De acordo, presidente. Okay. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também de acordo, presidente. Conselheiro Sérgio. Sérgio. Acho que travou ali o conselheiro Sérgio, como voto? Sérgio, seu microfone está desligado. Sérgio, está me ouvindo? Estou ouvindo, senhor presidente. De acordo. Ok, então aprovada o projeto de instituição normativa. Então está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutora Estela, representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, vou invertir a pauta da conselheira Rosa, pediu para ficar no final, pela ordem, conselheira Maria Cleide. Presidente, bom dia, demais conselheiros, enfim, todos aqui presentes. Eu tenho a relatar, presidente, no dia de hoje, apenas um processo, que é o processo TC de número 17.104/2011. Tratam os presentes autos sobre a sanção aplicada ao senhor Remy Vasconcelos Calheiros, prefeito à época do município de Murici, conforme devidamente identificado no processo em epígrafe, pelo descumprimento à legislação vigente, em especial a Resolução Normativa 2/2003, referente ao envio fora do prazo do balancete de assistência social do mês de março de 2010, que culminou na aplicação de multa decorrente do acórdão de número 872/2016, aprovado pelo Pleno desta Casa, na sessão realizada no dia 6 de setembro de 2016. Por intermédio do processo TC de número 8549/2019, o referido gestor apresentou pedido de reconsideração ao acórdão retrocitado, alegando, em síntese, que enviou a documentação por via física, havendo equívoco formal sem exercício da má-fé, aduziu, por fim, a ocorrência da prescrição intercorrente. Objetivando a devida instrução processual e entendimento ao normativo legal vigente, em especial ao regimento interno desta Casa, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas deste tribunal para análise e emissão de parecer, que se manifestou por intermédio do parecer de número 3229/2019, exarado pelo procurador Rafael Rodrigues de Alcântara. Esse é um breve relatório, senhor presidente e senhores conselheiros. Doutora Estela. Pois não. Oi, tá me escutando? Eu estava aqui com um probleminha no meu microfone, mas eu consegui. O parecer do Ministério Público de Contas é no sentido da intempestividade do recurso, mas considerando que a prescrição, que é a alegação recursal, se trata de matéria de ordem pública, entende o Ministério Público pelo reconhecimento da prescrição. Ok. Conselheira Maria Cleide. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, antes exposto, no uso das atribuições legais, regimentais a mim concedidas, eu decido pela letra A, trazer os presentes autos para apreciação deste pleno, por se tratar de pedido de reconsideração, acórdão prolatado por este plenário,
B, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando-se a data do fato gerador, afastando qualquer prosseguimento processual deste tribunal, haja vista a incidência prescricional. C, pela nulidade do acórdão de número 872/2016, que aplicou a multa ao senhor Remy Vasconcelos Calheiros, prefeito à época do município de Murici. D, reconhecer como prejudicado o recurso interposto contra a decisão nula, sendo pelo seu não conhecimento. E, pela ciência da presente deliberação ao gestor acima mencionado, bem como aos contas, para que sejam adotadas providências cabíveis. E F, pela publicação do presente acórdão no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal, na forma para fins de direito, e, consequentemente, o arquivamento do feito. É dessa forma como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Presidente, só uma dúvida, tirar com a conselheira Maria Cleide. Esse recurso ele foi intempestivo, mas me parece que ele foi recebido como recurso de revisão, né, pela fungibilidade, foi isso? Ele foi recebido como de reconsideração, na realidade. Mas aí nós, como acatamos a prescrição, então, dessa forma, nós fomos pela nulidade do recurso. Ok. Conselheiro, como é que vota o conselheiro Fernando? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, em razão da intempestividade, eu levantaria a tese da impossibilidade de analisar o recurso, né? Esse é o primeiro ponto que a gente tem no nosso gabinete bem firmado, da intempestividade do recurso. Não faz sentido a gente estabelecer um prazo de 15 dias para apreciação de recurso e simplesmente aceitar recursos com 20, 30 dias depois do extrapolado prazo. Se não fosse assim, a gente deixaria o prazo em aberto, né? No regimento interno. Caberia recurso de reconsideração sem precisar fixar um prazo. Isso é um primeiro ponto. Como eu sou vencido aqui no colegiado com relação a essa temática, e eu acho que é uma temática também muito importante, porque define os limites de atuação do Tribunal de Contas, assim como a natureza da atuação, que não é uma natureza apenas administrativa, né? Por características constitucionais próprias do controle externo, né? Sob pena da gente a gente atingir o princípio da neutralidade do julgador. A gente tem princípios próprios, inclusive a doutrina ela recente, especializada, ela debate muito essa aproximação dos processos de controle externo aos processos judiciais, né, por conta do artigo 15 do novo Código de Processo Civil, como uma outra parte da doutrina já defende a própria autonomia científica, doutrinária, do controle externo como um ramo próprio do direito. Mas, enfim, é uma outra discussão. Se Vossa Excelência entender por bem, presidente, colocar em votação, se não, para não perdermos tempo, eu já entraria no mérito da questão. No mérito da questão com relação à prescrição, né, o mérito recursal. Eu, ressalvando o meu entendimento particular de que a abertura do processo por si só não geraria interrupção do prazo prescricional, mas me rendendo à colegialidade de que já pacificou esse entendimento, tendo meu voto como único divergente, eu acompanho a colegialidade, presidente. Presidente, conselheiro aqui, só para esclarecer o conselheiro Rodrigo, que no meu voto, neste voto, nós acatamos, nós reconhecemos como prejudicado o recurso.
tá? Na letra D, reconhecer prejudicado o recurso interposto contra a decisão nula, sendo pelo seu não conhecimento. Nós acompanhamos justamente o entendimento do Ministério Público, ok? Então, nós apenas estamos indo pela prescrição, na realidade, tá? Mas o recurso, nós também reconhecemos que está prejudicado. Também, presidente, nós... presidente, eu queria fazer só doutor. Eu queria fazer só um pequeno esclarecimento justamente nessa questão da admissibilidade, né? O parecer foi no sentido do não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, mas como o tribunal toma conhecimento de uma matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, que pode ser reconhecida de ofício, na verdade, o parecer foi pelo não conhecimento do recurso, mas pela declaração de ofício da prescrição durante o processo de sancionamento, né? Ou seja, o sancionamento se deu quando já alcançada pela prescrição a pretensão punitiva do tribunal. Então, foi no sentido de não conhecer do recurso, mas declarar a prescrição naquele momento pretérito, reconhecendo a nulidade do acordo. Conselheiro Rodrigo, eu acredito que a nossa posição do gabinete, nós entendemos desse mesmo entendimento do Ministério Público. Então, de ofício, nós atacamos a prescrição. Não, compreendido. Apenas eu tenho um meu posicionamento contrário a essa revisibilidade, né? Porque um recurso acaba sendo um recurso do ofício, né? A revisibilidade de ofício por parte do julgador, né? Ele pode apreciar por se tratar de matéria de ordem pública, desde que haja um recurso da parte, independentemente dele ter se manifestado ou impugnado pontualmente aquela matéria. Ela ficaria em aberto por se tratar de matéria de ordem pública, mas é um entendimento minoritário meu aqui no colegiado. Eu respeito a divergência e me rendo à divergência também. Ok, conselheiro. Então, em votação. Conselheiro Fernando. Eu já me posicionei acompanhando a relatora, senhor presidente. Tá. Conselheiro Rodrigo. Com as observações, o presidente acompanha a relatora também. Tá. Conselheiro Sérgio. Acompanha a relatora, senhor presidente. Conselheira Rosa. Eu também acompanho a relatora, presidente. Eu acompanhei o voto, apesar de estar com a câmera desligada. Deu para acompanhar. Aprovado, conselheira. Conselheira Maria Cleide, continua com a palavra. Dessa forma, presidente, a minha pauta. Tá. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu não tenho processo a relatar nessa sessão, mas eu também gostaria de pedir a Vossa Excelência e os demais conselheiros autorização para me afastar da sessão, que eu tive uma fratura num dente, infelizmente, e a dentista me telefonou agora que fez um encaixe, que ela está com a semana inteira sem possibilidade, fez um encaixe para mim atender agora às 11 horas. E já são 10h30, eu vou pedir a permissão de Vossa Excelência todos para que eu me afaste da sessão e nos encontraremos amanhã na sessão da segunda Câmara, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, conselheiro Fernando. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente. Pois não, conselheiro. Pode falar. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutor Estela, representando o Ministério Público, eu tenho a relatar processo TC 5789/2006, que se trata de uma prestação de contas de governo do exercício financeiro 2005. Possui como gestora a senhora Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldas. Inicialmente, os autos foram encaminhados à DEFAFON, Diretoria de Fiscalização Municipal, que elaborou o relatório AFO-DEFAFON de número 069/2007,
tendo concluído que, sob o aspecto técnico, contábil, prestação de contas do aludido exercício reuniria ou reunia condições de análise de parecer prévio favorável. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas por meio do despacho de número 176/2019 da 4ª Procuradoria de Contas, se manifestou no sentido de que teria sido proferida a deliberação plenária em 13 de março de 2012, no sentido de que o Ministério Público de Contas estaria dispensado de se manifestar obrigatoriamente nos processos relativos às prestações de contas anteriores a 2010. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutora Estela. Como relatado, não houve manifestação do Ministério Público de Contas sobre os méritos das contas de 2005, da Prefeitura de Bataguá. Conselheiro Rodrigo. Presidente, inicialmente nós fizemos a análise da documentação encaminhada, verificamos que a gestora, melhor dizendo, deixou de encaminhar o PPA para o quadriênio 2002 a 2005, deixou de encaminhar também a LDO para o exercício, a relação dos processos licitatórios ocorridos, assim como o inventário geral de bens e valores. Em seguida, passamos a análise dos instrumentos de planejamento, programação, verificamos que ficou prejudicada a análise do PPA da LDO, mencionamos que deveriam ter sido encaminhados pelo gestor que antecedeu, o senhor José Walter de Azevedo, conforme e em cumprimento ao calendário de obrigações instituído pela Resolução Normativa de número 002/2003. Quanto à LOA, esta foi veiculada por meio da Lei Municipal de número 54/2004, a qual estimou as receitas e fixou as despesas em 9.959.000. Destacamos também que na mencionada lei municipal houve autorização para abertura de créditos suplementares até o limite de 60% da receita prevista para o exercício de 2005. Em seguida, passamos à análise da alteração orçamentária, verificamos que houve abertura de créditos suplementares no montante de 5.412.000, valor que corresponde a cerca de 54,34% da receita estimada, abaixo, portanto, do patamar de 60% autorizado no artigo 1º da Lei Municipal 55/2005. Em seguida, passamos à análise orçamentária, financeira e patrimonial. Com relação à análise do balanço orçamentário, constatamos que durante o exercício de 2005, o município arrecadou receitas na ordem de R$10.037.000, o que representaria um excesso de arrecadação no valor de R$77.829. O demonstrativo aponta ainda que as receitas tributárias representaram cerca de 4,75% do total das receitas municipais, e detalhamos em seguida, fazendo um comparativo entre o que havia sido estimado e o que foi de fato arrecadado, como, por exemplo, a título de IPTU, havia uma previsão inicial de arrecadação de R$15.164, foram arrecadados R$9.009. A título de imposto de renda retido na fonte,
uma previsão de R$ 73.976 e uma arrecadação efetiva de R$ 169 mil. Imposto sobre serviço de qualquer natureza, havia uma previsão inicial de R$ 12.390 e houve uma efetiva arrecadação de R$ 69.661. ITBI, por exemplo, uma previsão inicial de R$ 1.000 de arrecadação e uma arrecadação efetiva de 48.000. Conselheiro Rodrigo, tá fugindo sua voz aí, tem alguma coisa, a interferência no som, dá uma olhada aí. R$ 17. E a título de taxas, por fim, uma previsão inicial de 130 mil. Presidente, está me ouvindo? Acho que eu tive uma pequena queda aqui, presidente. Por isso que está fugindo um pouco a sua Agora sim, presidente. Ok. É que está fugindo sua voz nesse finalzinho aí. Prejudicou um pouco a relatoria. Que acho que fugiu aí. Tá? Vou tentar continuar. Qualquer coisa pode me interromper, eu volto do momento que houve o problema. A análise aponta ainda, presidente, ter ocorrido um resultado superavitário na execução orçamentária no valor de R$ 35.533, haja vista que o total de receitas arrecadadas foi no valor de R$ 10.037.000 e as despesas efetivamente executadas no valor de R$ 10.002.000. Quanto ao balanço financeiro, a análise constatou que as receitas extra-orçamentárias foram de R$ 692.000 e as despesas extra-orçamentárias foram de R$ 592.000, que o saldo de caixa do exercício de 2004 foi de R$ 3.261 e que foram transferidos para o início do exercício financeiro de 2006 o montante de R$ 346.861. Ao analisar o demonstrativo de variação patrimonial, foi possível perceber que houve um superávit patrimonial de R$ 164.000, decorrente principalmente da aquisição de bens móveis no valor de R$ 94.859. Ainda quanto à variação patrimonial, identificamos que a municipalidade adquiriu bens móveis no montante retromencionado, R$ 94.859, acrescendo o ativo permanente imobilizado, que alcançou o estoque de 1.316.000, sendo que 786.000 relativos a bens móveis e 529.000 relativos a bens imóveis. O demonstrativo da dívida fundada aponta que o endividamento do município passou de 1.972.000 para 1.851.000, o que corresponde a uma diminuição de aproximadamente 6,10%. Quanto à dívida flutuante, ao final de 2005, atingiu um montante de R$ 336.000, este valor representado por consignações e depósitos no valor de R$ 129.000 e por restos a pagar no valor de R$ 207.000. Com relação à análise dos limites constitucionais com a educação, Fundeb, saúde e do Odécimo, nós verificamos que, com relação à manutenção e desenvolvimento do ensino, houve uma aplicação de valor correspondente a 29,32%,
acima, portanto, do limite mínimo determinado pela Constituição, conforme exibido em quadro demonstrativo, anexo ao voto. Também consignamos que, para efeito de cálculo, nós consideramos despesas com manutenção da Secretaria da Educação indispensáveis ao funcionamento da atividade fim, conforme preconiza o inciso 5 do artigo 70 da Lei 9394/96. Com relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o antigo Fundef, preconizado no artigo 60 da DCT e regulamentado pela Lei 9424/2016, foi verificado que houve o pagamento com profissionais do magistério do ensino fundamental em efetivo exercício na rede pública no valor que representa um percentual de 61,66%, acima, portanto, do limite mínimo que é de 60%. Com relação a ações e serviços públicos de saúde, constatamos que a municipalidade aplicou um percentual de 17,38%. Consignamos também que, para efeito de cálculo, foi considerado o valor de R$ 1.057.000, escriturado na rubrica denominada de manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. Com relação ao duodécimo da Câmara Municipal, foi verificado que, quanto aos limites do inciso 1 e 2, parágrafo 2º do artigo 29A, nós ficamos impossibilitados de analisá-lo, vez que o demonstrativo que permite identificar o produto das receitas tributárias e das transferências efetivamente realizadas no exercício de 2004 encontra-se em situação de arquivamento, conforme informação do Sistema Integrado Modular. Passamos a análise dos limites legais com despesa com pessoal. Verificamos que o Poder Executivo efetuou despesa com pessoal no total de R$ 3.991.000, representando um percentual de 41,28% da receita corrente líquida do município, atingindo e cumprindo, portanto, a exigência estabelecida no artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo, presidente, que eu estou trazendo voto nas contas de governo da senhora Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldas, gestora do município de Bateguara no exercício financeiro de 2005, considerando como fatores determinantes o não encaminhamento da relação de processos licitatórios e assim como o inventário geral de bens e valores, no sentido de emitir parecer prévio pela aprovação com ressalvas, amparado no artigo 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, do artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, no artigo 82, parágrafo 1º da Lei 4.320/64, e ainda nos artigos 1º, inciso 1 e 4, artigo 34 e 94, combinados da Lei Estadual 5.604/94. Votando também no sentido de remeter cópia do voto mediante aviso de recebimento,
conforme disposto no artigo 25, inciso 2 da Lei 5.604, a Câmara Municipal, após o trânsito em julgado, essa remessa deve ser feita após o trânsito em julgado, solicitar que a Câmara de Vereadores recomende ao atual prefeito que não cometa as desconformidades e irregularidades apontadas nos itens 5. Itens de número 5, de número 24, 28 e 29 deste voto. Solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a esta Corte de Contas o resultado do julgamento do exercício financeiro de 2006, conforme determina o artigo 160 do Regimento Interno do Tribunal, inclusive com a remessa da ata da sessão de julgamento da Câmara e da publicidade necessária, conforme artigo 48 da Lei Complementar 101/2000. E, por fim, publicar a presente decisão, presidente, é como eu estou votando. Presidente, enquanto Vossa Excelência está sem áudio, só para fins de esclarecer um pouco mais o meu voto, eu fiz uma leitura resumida. Houve alguns pontos que são considerados normalmente como pontos de rejeição ou que eu deveria ter, ao mínimo, solicitado em tese a realização de diligência com relação a esse ponto. Alô? Estão me ouvindo, por favor? Estão ouvindo? Está ouvindo, Estela? Está ouvindo? Então, eu vou vir para o Frank, que o meu microfone não está abrindo. Então, eu vou daqui até resolver lá. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Presidente, só um esclarecimento a mais com relação ao meu voto. Eu trouxe o voto pela aprovação. Eu queria fazer alguns esclarecimentos, porque eu fiz a leitura resumida do voto. E tem um tema que pode gerar uma certa polêmica, que foi relacionado primeiro ao não encaminhamento do PPA e da LDO, e nós verificamos que a responsabilidade era do gestor antigo, mas mesmo assim nós não convertemos o feito em diligência, e teve também a impossibilidade de análise do 10º da Câmara Municipal em razão do arquivamento do processo em que se daria a possibilidade de análise das receitas tributárias e repasses do exercício anterior, que seria a prestação de contas junto com os balancetes do exercício anterior. Nós consideramos e levamos como fator determinante para não diligenciar nesse sentido já entendimento firmado em um único processo, no processo 5365/2009 da Prefeitura Municipal de Carneiros, em que eu fui o relator, e lá nós consignamos, foi aprovado pelo plenário, o seguinte entendimento, que não se afigura razoável, após o encerramento da fase instrutória e transcorrido período superior a 5 anos, quanto à prática das evidências, converter o feito em diligência para se determinar a citação do gestor, a fim de colher defesa, posto que isso vulneraria a garantia constitucional da duração razoável do processo e, por via reflexa, as da ampla defesa de contraditório. Nós levantamos também naquela emenda que, no caso concreto, a demora na apreciação das contas
ela é injustificada, restando mais do que evidente que o gestor enfrentaria sérias dificuldades para relacionar documentos e até mesmo para se recordar de fatos ocorridos, naquele caso lá, há cerca de 13 anos. Né? Nesse nosso caso aqui, há mais de 15 anos. Né? E uma eventual defesa restaria amplamente prejudicada pelo fator tempo, motivo pelo qual entende-se que não deve ser renovada a citação e que estes achados de auditoria não devem ser considerados para fins de juízo negativo a embasar o presente parecer prévio. Esse foi o entendimento que nós proferimos naquele processo, presidente, e que foi acolhido pelo plenário naquela ocasião, e entendimento esse a embasar a não realização de diligências ou com a finalidade de melhor especificar aqueles pontos que foram evidências do ano de 2006, né? Cerca de mais de 15 anos após a prática dos fatos e mais de 13 anos após a conclusão da fase de instrução no tribunal, presidente. É esse o meu entendimento. Continua em discussão. Em votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho na íntegra o conselheiro Rodrigues, senhor presidente. Alô, quem falou? Alô? Alguém falou? Foi Maria Cleide. Maria Cleide acompanha na íntegra o voto do relator, senhor Rodrigues. Está aprovado. Continua com a palavra, conselheiro Rodrigues. Senhor presidente, minha pauta fica esgotada no dia de hoje. Ok. Pela ordem, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhoras conselheiras, tenho a relatar o processo TCAL número 4.601 de 2014. Trata-se de comunicação de origem do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, o FUNCONTAS, informando o descumprimento da obrigação estabelecida na Instrução Normativa número 002/2010 pelo presidente da Câmara Municipal de Penedo no ano de 2013. Segundo o expediente FUNCONTAS, o presidente da Câmara Municipal de Penedo, no ano de 2013, não enviou, no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 2º da Instrução Normativa número 002/2010, a segunda remessa referente às informações exigidas pelo SICAP, correspondente ao primeiro bimestre do ano 2013. O responsável foi regularmente citado para que apresentasse razões de defesa, porém não se manifestou acerca da irregularidade. Em sessão plenária desta Corte de Contas do dia 2 de abril de 2018, a conselheira relatora proferiu seu voto no sentido de aplicar multa ao senhor Alcides de Andrade Neto, conforme acórdão número 453/2018, folhas 9 e 10 dos autos, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de 5 de abril de 2018. Em 31 de maio de 2019, por meio do ofício número 677, 2019, FUNCONTAS, o responsável foi notificado para recolher o valor da multa aplicada. Em 12 de julho de 2019, o responsável apresentou razões de defesa que foram juntadas às folhas 27 a 29 dos autos. Após pronunciamento do Ministério Público de Contas, em 3 de setembro de 2020, os autos vieram a este relator. É o breve relatório, senhor presidente. Doutora Estela. E, conselheira Cleide, por favor, desligue o microfone, tá? Por gentileza. Obrigado, conselheira. Obrigado. Doutora Estela. Perdão, conselheiro.
Os autos vieram ao Ministério Público para análise de um recurso interposto contra a decisão que aplicou multa ao gestor. Analisando o procedimento de sancionamento, a gente verificou que a citação para a defesa, ela foi feita por via postal e que o AR foi assinado por pessoa diversa da destinatária. E, na época, estava vigente a norma regimental que exigia a citação do gestor em mãos próprias. Então, a gente verifica aí uma nulidade do procedimento de sancionamento e o parecer é justamente no sentido de reconhecer a nulidade do acórdão. E, sendo reconhecida a nulidade do acórdão, tem-se por prejudicado o recurso interposto. Então, a conclusão do Ministério Público foi a seguinte, na seguinte ordem. Pela declaração de nulidade do acórdão 453/2018, restando prejudicado o recurso interposto contra a decisão nula, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, considerada a data do fato gerador, o que retira qualquer utilidade da repetição do ato processual e determina o arquivamento do feito, e 3, de forma sequencial, caso ultrapassada a nulidade referida no item 1, pelo reconhecimento da nulidade da decisão proferida em procedimento fulminado pela prescrição intercorrente. Então, há um posicionamento aí alternativo, no caso de não ser acolhida a declaração de nulidade pelo vício da citação, né, que foi feito através de aviso de recebimento assinado por pessoa diversa do destinatário. Então, entende o Ministério Público que houve 2 nulidades sucessivas e, em não havendo reconhecimento da primeira, que se reconheça a segunda. E, em se reconhecendo a nulidade da citação, tendo em vista que hoje não há mais possibilidade de exercer essa pretensão punitiva, dado o transcurso do tempo, não haveria mais utilidade de realizar nova citação para prosseguir com o procedimento de sanção. Sérgio, com a palavra. Senhor presidente, inicialmente eu faço um destaque aqui da competência desta Corte de Contas para o exame da matéria e logo em seguida, lançando os fundamentos, eu destaco o advento da Resolução Normativa número 003/2019, norma regulamentar de natureza processual desta Corte de Contas, que dispõe sobre o reconhecimento ex officio da prescrição nos processos sancionatórios no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. E aqui eu faço o destaque da norma e também eu destaco a edição da súmula TCE número 01, que foi publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de 19 de março de 2019, que tem o seguinte teor: o exercício da função sancionatória pelo Tribunal de Contas sujeita-se à prescrição, aplicando-se, nesses casos, por analogia, a Lei número 9.873, de 23 de novembro de 1999. Bem, no caso sob exame, o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão punitiva por este Tribunal de Contas corresponde ao primeiro dia após a data final para envio da remessa de dados e informações ao TCE, ou seja, dia 1º de abril de 2013, uma vez que se trata da segunda remessa SICAP. Por sua vez, a notificação que comunicou o responsável à irregularidade e o citou para apresentar razões de defesa ocorreu em 23 de maio de 2014. Verificou-se, contudo, que entre a data da citação do responsável e o despacho de folha 8, que encaminhou os autos à coordenação dos trabalhos do plenário para formação da pauta, o processo permaneceu paralisado, pendente de julgamento ou despacho, por cerca de 3 anos, 9 meses, incidindo, portanto, a prescrição a que se refere o parágrafo 1º da Lei número 9.873, de 99. Bem, o Ministério Público de Contas, como já se pronunciou nessa sessão, se manifestou pela nulidade do acordo e reconhecendo a prescrição quinquenal. E aqui eu passo já ao voto, assentando que, diante do exposto e considerando a disposição do artigo 1º da Resolução Normativa número 003/2019, com fundamento na súmula 01/2019, propõe que este Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas decida, 1, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva deste
Tribunal de Contas do Estado em relação à multa aplicada nos autos do processo TC número 4.601/2014, objeto do acórdão número 453/2018, de 5 de abril de 2018. 2. Comunicar ao responsável acerca da presente decisão. 4. Publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico dessa Corte de Contas. E 5. Arquivar os autos após a comunicação a que se refere o item 2 desta decisão. É como propõe o voto, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Sérgio. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Rodrigo. Presidente, as considerações que eu fiz no processo de recurso de reconsideração que foi relatado pela conselheira Maria Cleide também se repetem aqui no processo relatado pelo conselheiro Sérgio. Divido do marco temporal, no entanto, eu me submeto ao colegiado e respeito à divergência. Acompanhando o relator. Aprovado, Sérgio. Continua com a palavra. Senhor presidente, só tinha mesmo esse processo para relatar nessa sessão, então está esgotada a minha pauta. Pela ordem. Conselheira Ana Raquel. Não tem processo na sessão de hoje, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Eu me passo aqui na volta para considerar. Obrigada. Sem processo para o pleno, presidente. Então, agora, atendendo do conselheira Rosa, ficar para a última, agora a palavra está com a senhora, conselheira Rosa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores presidente. Agora estamos ouvindo, conselheira. Caiu o tema. Eu não sei se foi só o meu. Não, todo mundo, quero todo mundo. Por gentileza, a senhora, por favor, comece. Agora retornou. Tenho a relatar, presidente, o processo de número 7944 de 2021. Trata-se de consulta formulada pelo presidente e mais 2 membros da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público da Câmara Municipal de Maceió, onde o consulente formula o seguinte questionamento: se é possível promover recomposição salarial aos servidores públicos municipais de Maceió, em virtude do que preconiza o inciso 8º do artigo 8º da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, considerando que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fechou o ano de 2020 a 4,52%. Com o recebimento do ofício, o feito foi autuado e remetido pelo diretor de gabinete da Presidência ao Ministério Público de Contas, com fundamento no ato número 36, de 26 de março de 2020. O MPC, por sua vez, apresentou o parecer no número PAR-PGM-PC 1470-2021-SM, por meio do qual afirmou que, considerando que a matéria já foi objeto de deliberação pelo plenário da Corte, cumpre tão somente promover a remessa de cópia
do pré-julgado número 46, proveniente dos autos do processo número 6350 de 2021 ao consulente, e ato contínuo promoveu o arquivamento dos autos. Confira-se abaixo ipsilíteres. Consulta. Questionamento abrangido em consulta já respondida pelo TCE, remessa ao consulente do pré-julgado originado no processo número 6350/2021 e arquivamento dos autos. Vem ao Ministério Público de Contas consulta formulada pela Câmara Municipal de Maceió, cuja matéria se confunde com o objeto do processo eletrônico TC 5.7 006350/2021, provocado pelo prefeito municipal muito embora ainda não tenha havido a publicação do decorrente pré-julgado. Importa o registro de que o processo foi objeto de deliberação na última sessão plenária, ocorrida em 20 de setembro de 2021, sob a relatoria do conselheiro Alberto Pires Alves de Abreu, conforme pauta publicada no Diário Oficial, de 15 de setembro de 2021, já existido manifestação desta Corte sobre a dúvida suscitada. Ante o exposto, entende-se pela imediata remessa ao consulente do entendimento originado no processo tal, com o subsequente arquivamento do presente sem enfrentamento do mérito, uma vez que não subsiste interesse de resposta à dúvida já enfrentada pela Corte de Contas através de decisão com caráter normativo. Maceió, Estela Mero. Após a confirmação do MPC, o feito foi distribuído a esta relatora para análise e emissão do voto. É o relatório no essencial. Passo a análise da questão posta. Da competência. Consoante prescrição contida no artigo 1º, inciso 19 da Lei Estadual 5604 de 94, Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Alagoas, combinado com o artigo 6º, inciso 10 da Resolução número 003 de 2001, Regimento Interno do TCE, compete a esta Corte de Contas dirimir dúvidas acerca de aplicação de normas que versem sobre matéria de sua competência, desde que firmadas em caráter abstrato. Pois bem, no caso em apreço, a consulta diz respeito à Comissão da Câmara Municipal de Maceió, órgão que integra a estrutura do Poder Legislativo do município de Maceió, que, por sua vez, está inserido no Grupo Regional 2, cuja competência cabe a esta conselheira relatora para o biênio 2021-2022. Da admissibilidade. A análise da admissibilidade das consultas formuladas perante esta Corte de Contas deve ser feita sob dois aspectos, ambos dispostos no artigo 6º, inciso 10, Regimento Interno do TCE. O primeiro diz respeito à exigência de que o tema deve ter repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial e não pode tratar sobre fato concreto, já o segundo trata do rol taxativo de legitimados a formular consulta perante o Tribunal de Contas. Prima facie, há de se dizer que os questionamentos formulados na consulta subexame atinentes à possibilidade da reposição salarial aos servidores públicos municipais de Maceió, em virtude do que preconiza o inciso 8º do artigo 8º da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, tem repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, não versando sobre caso concreto, estando, portanto, albergada no regramento disposto no artigo 1º, inciso 19, da Lei Estadual 5604 de 94, combinado com o artigo 6º, inciso 10, da Resolução Normativa número 003 de 2001, do Regimento Interno. Por outro lado, no que concerne ao requisito formal atinente à legitimidade do requerente, Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público da Câmara Municipal de Maceió para formular consulta perante esta egrégia Corte, tal requisito não se encontra atendido, uma vez que o requerente não está inserido em nenhuma das hipóteses contidas nas alíneas do inciso 10 do artigo 6º do Regimento Interno da Corte.
tendo em vista que o ofício que originou o presente feito não foi subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Maceió, mas sim por 3 vereadores que integram a já citada Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Observe-se que o artigo 6º, inciso 10 do Regimento Interno deste sodalício tem previsão nas alíneas A e F de legitimação do chefe dos poderes do Estado e dos municípios e 1/3, no mínimo, dos vereadores, respectivamente. Todavia, nenhuma dessas duas previsões se amolda ao caso em espécie, de modo que resta evidente que o consulente não detém a legitimidade para formular a consulta em apreço. Demais disso, cumpre consignar que esta Corte de Contas já afirmou posicionamento em casos semelhantes, como, por exemplo, a formulação de consulta por procurador no município, pelo não conhecimento da consulta ante a legitimidade ativa. Reconhecendo que o rol contido no inciso 10 do artigo 6º do Regimento Interno é taxativo. Não obstante a questão da ausência de legitimidade, o que já é suficiente para o não conhecimento da consulta, cumpre consignar que a questão suscitada já foi objeto de deliberação pelo plenário da Corte, por ocasião do julgamento do processo número 6350 de 2021, ocorrido no dia 20/7/2021, originando o pré-julgado número 46, de modo que, ainda que houvesse a legitimidade, não haveria interesse na resposta à consulta em tela. Assim, considerando que, como visto, o consulente não se encontra inserido no rol dos legitimados para formular a consulta perante esta Corte, previsto no artigo 6º, inciso 10 do Regimento Interno, bem como que a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que se trata de rol taxativo, o não conhecimento da consulta é medida que se impõe. Por outro lado, esta relatora acolhe a sugestão formulada pelo Ministério Público de Contas, no sentido de que seja remetida ao consulente, juntamente com a cópia deste acórdão, cópia do pré-julgado número 46, proveniente dos autos do processo TC 6350 de 2021, da relatoria do conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, em que o plenário desta Corte já se posicionou sobre a questão suscitada na presente consulta. Destaque, por todo o acima exposto, apresento voto para que o Pleno desta Egrégia Corte de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida não conhecer da consulta em razão da ilegitimidade daquele que formula a consulta, nos termos das disposições contidas no artigo 6º, inciso 10 do Regimento Interno do TCE, publicar a presente decisão para os fins de direito, remeteu ao consulente cópia do pré-julgado número 43, de 31/5/2020, após a publicação, promover o arquivamento do feito. É como nos posicionamos, presidente. Doutora Estela, quer fazer alguma colocação? Não, apenas reforçar que, como colocado pela conselheira relatora, nós não avançamos ao exame da legitimidade, porque nós já vimos antes uma situação que impediria o conhecimento da consulta, né? O que motiva o conhecimento da consulta é a existência de uma dúvida sobre a aplicação da norma, né? Como está lá no artigo 1º da Lei Orgânica, que compete ao tribunal decidir sobre consulta a respeito de dúvida na aplicação de dispositivo legal e regulamentar. Se essa dúvida não subsiste porque o tribunal já esclareceu através de pré-julgado anterior, nós já vimos aí um óbice ao conhecimento da consulta. Mas como a análise da conselheira Rosa avançou e verificou também a ilegitimidade, nós não temos qualquer oposição ao voto apresentado. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanha a relatora, presidente. Conselheiro Rodrigo. No mesmo sentido, o presidente acompanha a relatora. Conselheiro Sérgio. Acompanha a relatora, senhor presidente. Aprovado, conselheiro. Continua com a palavra. Presidente, eu só gostaria de fazer um registro a título de esclarecimento com relação
é ao despacho de encaminhamento que foi feito pela chefia, pelo diretor do Gabinete da Presidência com relação ao trâmite deste processo, em virtude de que, tomando por base o ato 36 de 2020, que eu acho que houve um equívoco, no sentido de que o processo deveria ser encaminhado, em princípio, ao Ministério Público, voltando ao gabinete do relator, inclusive dando ao processo um caráter de urgência. Em virtude disso, mando por base este ato 36 de 2020 para encaminhamento, o que nós entendemos que não subsiste esse entendimento, e quando, na realidade, as consultas, segundo o ato, devem ser, quando encaminhadas à ouvidoria, então, e o encaminhamento, né, depois ouvidoria ao relator, e o trâmite não deveria, a nosso entendimento, ser presidência, Ministério Público, relator. Eu acho que houve aí um equívoco no trâmite, e nós precisávamos fazer esse registro para que fosse observado. Ok, conselheira. Esse ato, ele existiu da presidência em 2020, tendo em vista a solicitação de todos com relação às consultas que estavam vindo na época da pandemia, e aí ficou esse direcionamento para facilitar, dar velocidade, e depois o conselheiro relator ele iria analisar já com o parecer do Ministério Público. Mas a gente está voltando à normalidade, a coisa vai voltar à normalidade, vai para o conselheiro relator, e depois o conselheiro até aí vê o caminho que tem que caminhar, que tem que mandar o processo, ok? Tudo bem, foi observado e estamos voltando à normalidade, vai voltar à normalidade. Aquele ato foi simplesmente por causa do problema da pandemia, que a gente estava precisando ter velocidade, só isso, mais nada. Ok, muito obrigado pela colocação. Importante a gente já começar a retornar ao nosso dia a dia. Se Deus quiser, em janeiro a gente estaria voltando no total. Tem mais algum processo, conselheira Rosa? Tem mais processos, presidente, para esta sessão. E gostaria também de, mais uma vez, solicitar dos colegas que compõem a primeira Câmara, se puderem, conselheiro Anselmo, infelizmente, mais uma vez, está impedido de vir presidir a sessão e nos solicitou que fizesse isso, e eu gostaria de saber dos colegas se vão poder participar da sessão logo em seguida, ao término desta. Aí a turma está dando ok agora. Ok. Gente, está facultada a palavra, senhoras conselheiras e a doutora Estela, representando o Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrado, desejando a todos uma semana com muita saúde, muita paz e muita harmonia. Fiquem com Deus. Da mesma forma, fique com Deus. Um abraço a todos.